Queridos, eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, tenho orado por vocês e tenho orado também pelas pessoas que ainda farão parte dessa igreja, tenho orado pela obra, pela ampliação, pela obra, né, do nosso novo templo, amém, queridos? Em breve estaremos no novo local e eu quero pregar hoje, queridos, sobre algo muito especial. Aliás, tudo que diz respeito à palavra do Senhor, ela é especial. Esse assunto, esse tema que eu quero tratar hoje, querido, é um tema que hoje eu quero pregar numa perspectiva de ensino. O apóstolo Paulo fez isso, outros ministros também fizeram isso, o apóstolo Pedro também fez isso. E a gente precisa estar debaixo de uma direção do Espírito Santo sempre ao compartilhar uma palavra, porque como ministro do Evangelho, o título que nós temos, e você também tem de cristão, de ser pequenos cristos aqui na terra, se nós somos pequenos cristos, a nossa palavra precisa combinar com Cristo. O nosso proceder, a nossa forma de amar, a nossa forma de abraçar, a nossa forma de olhar para Deus, de olhar para os homens e de olhar para si mesmo precisa combinar com o próprio Cristo. E não é de hoje, e hoje a tendência é sempre piorar, não é de hoje que falsas doutrinas se levantam. O apóstolo Paulo falou isso, o apóstolo João ensinou isso lá nas cartas dele, sobre falsos mestres, falsas doutrinas que se levantariam, tudo que se levantaria contra a obediência de Cristo. E esse tempo, querido, é um tempo onde eu tenho visto de uma forma muito acelerada, muito rápido, isso se intensificar, isso se alastrar demais. E eu preciso, querido, tanto para vocês quanto para as pessoas que vão ter acesso a essa mensagem, essa pregação na tecnologia, eu preciso compartilhar de algo que arde no meu coração, que é sobre a salvação. E a pergunta que inclusive é o tema dessa mensagem: a salvação pode ser perdida ou não? Uma vez salvo para sempre, uma vez que a pessoa foi salva, que teve aquela experiência com Jesus, se entregou sinceramente ao Senhor, teve seu coração quebrantado, ela orou, ela reconheceu, ela pediu perdão pelos seus pecados, chamou o Espírito Santo para morar dentro, começou a atuar, começou a viver o Evangelho de verdade, ela teve experiências, ela andou na luz, ela experimentou do agir do Espírito Santo, inclusive foi cheia do Espírito Santo, se manifestou nos dons. Essa pessoa ela pode ser salva, ela pode perder a salvação ou não? Antes de dar a minha resposta, e eu vou ser muito incisivo na minha resposta, na minha compreensão, eu vou terminar essa pregação, eu vou terminar da forma como eu me posicionei quando eu estava fazendo a faculdade de teologia. Um dia esse assunto foi levantado e parte da turma se levantou defendendo que não, ela não pode ser perdida, porque Deus não tira a salvação de ninguém. Outra se levantou e aí começou um debate, e a Bíblia fala para nós não nos envolvermos com vãos debates que não levam a lugar nenhum, que não chegam a lugar nenhum. Mas já aconteceu um debate. E o professor daquela matéria defendia a tese de que não perderia. Uma vez uma pessoa tendo sido inspirado pelo Espírito Santo, experiência do Espírito Santo, não perderia, porque Deus não tira a salvação de ninguém. Começou a defender uma teoria fundamentando-se em textos bíblicos, outros muito conhecedores. Eu tinha uns colegas de classe que naquela época já eram muito conectados assim, versículos e versículos, e pai. Mas antes de eu falar como terminou aquele debate, e eu ouvindo, eu me posicionei naquele debate. Eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo hoje, agora aqui, 2021. Eu tenho visto, querido, como a gente também estuda outros conteúdos, outros formatos. Eu também assisto pregações de outros ministros do Evangelho, também no YouTube, eu tenho vários livros de ministros muito cheios do Espírito Santo. Da mesma maneira como tem gente que realmente é cheia do Espírito Santo, também tem um monte de gente que acha que é cheia do Espírito Santo. Da mesma maneira como eu posso parar, debruçar em livros, estudar, pegar conteúdos, juntar teorias, juntar informações, juntar muitas informações de muitos livros, pegar outros doutrinadores, outros mestres, outros catedráticos e me encher de uma forma de conteúdo, você também pode, do seu interesse, sobre o que você quiser,
Mas nesse assunto hoje estamos falando sobre salvação e sobre o Evangelho. Então não vou falar de outros temas. Qualquer um de nós pode se aprofundar no tema que quiser. E eu decidi, queridos, investir um tempo para estudar sobre isso. E eu fiquei, de fato, querido, eu fiquei imaginando como o apóstolo Paulo se sentia naquela época, mas hoje nós temos o ensino do apóstolo Paulo. Naquela época o Paulo não tinha ensino, porque estava naquele dilema entre a antiga aliança, os judeus estavam se convertendo, e agora tem o evangelho, a nova da salvação. Então tem um grande dilema agora, tem a antiga, tem o que vem antes de Jesus e agora depois de Jesus. Então, de fato, eles ali estavam muito recentes com essa divisão agora de doutrina, divisão de informação. A nova do evangelho, o que veio agora, passou a ser totalmente diferente do que foi ensinado nos outros 2, 3 mil anos anteriores. Mas nós temos esses fundamentos, nós temos esses ensinamentos. E eu, de fato, querido, eu me senti em um determinado momento dessa busca, desses estudos, do que tem alastrado de uma doutrina, de uma flexibilidade com a relação com Deus e com a graça. Eu quero usar a palavra perplexo. Eu fiquei perplexo, eu me senti surpreso com a forma como vários homens, em várias linhas de estudo, têm defendido uma teoria que a graça jamais tiraria a salvação. Eu concordo, a graça jamais tira a salvação. Só que a forma como eles têm pego e manipulado textos bíblicos em função de defender a sua própria teoria, se une a um grupo de pessoas que também estão fazendo a mesma coisa e passa a ter uma força que tem gerado influência em pessoas. Isso acaba fazendo com que essas pessoas, influenciadas por essa doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre, estimula e flexibiliza demais o evangelho. Se eu começo a ter a convicção de que uma vez que eu fui salvo, que eu levantei minha mão, que eu confessei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu nunca mais vou perder a salvação, e que se eu pecar, o Senhor já sabia que eu pecaria, não é verdade? Então Jesus já morreu por mim na cruz pelos pecados que eu até mesmo cometeria. Mas como nós vamos juntar textos, queridos? É incrível como existem textos da própria Bíblia que não deixam nenhum respaldo mais para essa doutrina. E eles insistem em forçar a barra numa doutrina defendendo essa tese. Agora, o que eu quero levantar, algumas perguntas, alguns questionamentos e fazer você pensar, Jesus morreu na cruz, no lugar de todos nós, pelo pecado de todo mundo que estava dele para frente até a volta dele. Amém, querido? Jesus ele não morreu apenas pelo pecado daquela galera daquela época. Jesus morreu pelo pecado deles, pediu perdão porque eles não sabiam o que estavam fazendo, e também já estava perdoando pelos pecados das pessoas que ainda iam nascer, que ainda iam cometer, inclusive nós. Ele já estava morrendo, já estava colocando à disposição o perdão dos pecados que nós de fato ainda iríamos cometer. Só que tem um detalhe, queridos, uma coisa que eles não levantam, e o que eu quero levantar com vocês. O pecado só pode ser perdoado quando ele é confessado e deixado. Eles não levantam isso. Eles levantam que uma vez que Jesus já morreu por você e pelo seu pecado, você já está perdoado. Ainda que você peque, o seu pecado já foi perdoado. Pô, peraí, isso é muito flex. É muito cômodo eu acreditar nisso. E porque eu acredito nisso, eu me respaldo dessa informação, então agora eu tenho quase que uma carta de alforria, uma carta de liberdade para pecar, já que meus pecados já estão perdoados. Se uma vez salvo, salvo para sempre, por que Jesus, quando naquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que estavam rodeadas de seus acusadores, prontos para apedrejá-la, Jesus falou assim, quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. E a Bíblia fala, começar pelos anciãos, que eram os líderes, deveriam ser os mais santos, largaram as pedras e foram embora. Ou seja, eles estavam assumindo que eles tinham pecado. Quando Jesus chega para essa mulher, ela falou assim, ué mulher, onde estão os seus acusadores que te acusavam? Ele falou assim, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Espera aí,
Se não tem problema com os pecados que Jesus já iria morrer daquela mulher para frente, e Jesus já estava prestes a morrer, estava quase na hora dele morrer, por que Jesus ia dar instrução para ela não pecar mais? Já que os pecados dela estavam perdoados. Você consegue, não precisa responder verbalmente, mas na sua cabeça, se eu uma vez salvo, salvo para sempre, por que Jesus me mandaria não pecar mais? Se a Bíblia fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem, e eu entendo que a cruz foi o que gerou essa conexão novamente entre Deus e o homem, a cruz de Cristo, a entrega, a remissão dos pecados, o sangue me lavando e me limpando, quando eu peco e não confesso e fico apenas debaixo dessa teoria, a Bíblia fala que quando eu vivo na prática do pecado, eu estou crucificando Jesus novamente. Vou repetir. A Bíblia ela me fala que quando eu estou pecando, eu estou crucificando Jesus de novo. Você já parou para pensar tudo que Jesus passou, tudo que ele viveu, tanta vergonha, tanta humilhação, e eu e você, porque estamos crendo numa doutrina que a gente pode ficar à vontade, que os pecados estão pagos, mas a Bíblia está dizendo que quando eu estou pecando, eu estou mandando Jesus para a cruz de novo, eu e você, meu irmão, a gente está falando para Jesus assim, Jesus, o lance é o seguinte, aquele sacrifício aquele dia não foi suficiente, volta para lá e vai morrer lá de novo, vai sofrer de novo. Queridos, é o que está escrito, eu não estou inventando doutrina. Uma vez que Deus olha para a própria igreja, lá no Apocalipse, quando ele fala, quando tem a carta às 7 igrejas, que ele fala que ele está com nojo de uma determinada igreja, que Deus vai vomitar aquela igreja. E ele dá a instrução para como se consertar. Mas ele fala, não se consertando, eu tenho nojo de você, tenho vontade de vomitar você. Eu te pergunto, alguém que Deus olha e vê nesse alguém um comportamento tão réprobo, gostou? Um comportamento de tamanha rejeição, onde Deus olha, e ainda que um Deus de tanto amor que nós temos, tão amoroso, tão gracioso, tão misericordioso, mas Deus olha para um comportamento repetitivo, 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 a ponto de Deus ter nojo. Você consegue ver esse grupo de pessoas, ou esse formato de igreja, que ele estava falando de uma igreja, mas ele estava dando a direção da igreja da última hora. E essa igreja, ela está falando exatamente da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a igreja comparada com a igreja da última hora. Só para você entender. Então vai pegando a visão, eu até arrepio. Eu não estou brincando. A igreja de Laodiceia, quando você vai vendo o paralelismo das 7 igrejas com a história da igreja do dia de Pentecostes até hoje, você vai ver que todas aquelas coisas já se cumpriram. E a igreja de Laodiceia, ela tem as características da igreja da última hora. Se você for estudar escatologia um pouco, você vai ver que o que eu estou falando tem fundamento. Eu não vou entrar em escatologia agora. O que eu quero chamar a sua atenção é como pode um Deus de amor gracioso, poderoso, maravilhoso, instruir lá atrás, para efeito para a nossa vida hoje, dizer que um grupo de pessoas está tendo um comportamento tão reprovável, tão nojento, a ponto de Deus vomitar. Você consegue imaginar esse Deus abrindo a porta do céu e falando assim, pode vir, entra, o céu é para você. Você teve um comportamento que eu rejeitei, eu tive nojo de você. Ah, mas tudo bem, pode entrar no céu. Querido, uma coisa que às vezes a pessoa confunde é um Deus de amor com um Deus justo. A justiça também é prova de amor. As pessoas estão confundindo o Deus que ainda Jesus não voltando para buscar a igreja é um Jesus que intercede por nós diante do Pai. E a Bíblia fala lá na segunda carta de João, fala assim, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, você tem um advogado. Mas a Bíblia fala também que esse que hoje está como nosso advogado, naquele grande dia estará como juiz. Então a galera está esquecendo os dois papéis de Jesus, o papel do Jesus que hoje está intercedendo como advogado, nos defendendo, com o Jesus que em um momento vai estar como juiz. E nesse momento ele não vai ser um intercessor, ele vai ser o que bate o martelo. E queridos, quando eu ouço
vídeos, pregações, eu ouço pessoas tentando defender essa teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, eu só consigo pensar em uma coisa, cara. Só consigo pensar em uma coisa. Por que ter tanto interesse em defender um estilo de vida onde você pode pecar? A gente precisa atuar com inteligência, irmão. A gente precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia fala que vocês erram porque não conhecem a Escritura e o poder de Deus. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos crescer na graça, que é o favor de Deus, mas também no conhecimento. A gente precisa perguntar, a gente precisa fazer pergunta. Por que defender um estilo de vida? Ao invés de defender o que está em Hebreus 12, que fala para buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E a santificação, querido, não é a gente ser santinho. Botar a auréolazinha, quer dizer, aquela formazinha, querido, de anjinho, que colocaram um anjinho de cuequinha, de sunguinha, de fraldinha, e olhar para mim o Ronan que não falha, o Ronan que não erra, o Ronan que não desliza, o Ronan que não se distrai em algum momento. Deus nunca falou isso, querido. Tanto que o apóstolo João está dizendo assim, queridos, não pequem, mas se pecarem, vocês têm Jesus como advogado. Então ele está dizendo, ele sabia que ia pecar, já pagou o preço, mas a gente precisa confessar e deixar. A gente precisa deixar de pecar. Porque o pecado na vida do crente, na vida do crente fiel, naquele que de fato pretende ir para o céu, querido, ele é um acidente. Ele não é um estilo de vida. Quando a gente pega o texto de Mateus 7, do 21 em diante, 21, 22 e 23, e Jesus falando com religiosos, falando com a liderança da instituição, naquela época da sinagoga, os fariseus, e junto com aquela galera toda, ele falou assim, vai chegar um dia, Jesus falando, vai chegar um dia que muitos dirão, Senhor, Senhor, em seu nome, eu preguei, expulsei demônio e curei. Irmãos, quem faz isso? Quem tem poder em Deus ou não? Eu preguei em seu nome, eu curei em seu nome, expulsei demônio em seu nome. No verso 23 fala, mas naquele grande dia eu falei assim, eu vou falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço, porque vocês praticam a iniquidade. E qual é a diferença, querido, de iniquidade, entre iniquidade e pecado? Para nós que já decidimos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e você já decidiu, amém? Para nós que já decidimos ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que nós vivemos o que eu acabei de dizer, a santificação, que é o processo de aperfeiçoamento, o processo de santidade em Deus, quando a gente peca e a gente tem intimidade com o Espírito Santo fala assim, você errou, você pecou. Então vem a luz e você faz o quê? Senhor, eu me arrependo, me perdoe em nome de Jesus, e assume o compromisso de lutar contra aquilo e não fazer mais. Amém, queridos? E isso é o pecado na vida do crente. Você se distrai por um instante, que a gente ainda não teve o corpo glorificado, nós ainda não fomos arrebatados, amém? A gente ainda está aqui, então a gente ainda é gente, ainda é ser humano, e a gente ainda comete falhas, ou até mesmo se distrai e comete um pecado. E um pecado hiper simples de cometer, sabe o que é, querido? Julgar o outro. Julgar o comportamento do outro, julgar o outro. Julgar alguém por uma atitude que Deus não nos estabeleceu como juízes. Esse é um pecado hiper simples, e um pecado que não é aquele pecado, um adultério, matou, roubou, falou uma mentirona. Não, querido, ele falou assim, rapaz, esse cara é isso, né? Foi você agora foi estabelecido como juiz por quem? Para determinar no lugar de Deus quem é alguma coisa. Que o outro faz está errado e você agora vai julgar. Então esse pecado, querido, a gente comete facinho, e se a gente não estiver conectado com o Espírito Santo, a gente vive o estilo de iniquidade. Aí é onde entra a explicação do que é iniquidade. A iniquidade é quando o pecado se torna estilo de comportamento. É o pecado se tornando normal, já não incomoda mais, já não afeta mais. É o pecado não bagunçar o teu eixo e não fazer você ficar incomodado e pedir perdão ao Senhor. É quando o Espírito Santo já não está encontrando mais espaço no teu coração e fala assim, ei, aquele negócio que você fez, ei, aquilo está errado, ei, ó, você não está mais sensível ao toque. Você não, amém, querido? Só um exemplo. Você está sendo santificado todo dia, amém? É o indivíduo não se permitir mais, ele está tão anestesiado pelo pecado, pela consequência do pecado, que já virou um estilo de vida, a iniquidade,
Eu estou falando, querido, para quem está na presença do Senhor, inclusive, para quem está dentro da igreja. Porque quem está no mundo não é considerado justo, é considerado pecador, está lá no mundo, está perdido. O iníquo é aquele que conheceu a verdade, mas em detrimento da verdade está vivendo o pecado como estilo de vida. É a iniquidade. A iniquidade é o pecado como estilo de vida. Queridos, a Bíblia ela é tão clara sobre isso, que nem deveria ter dúvida. Aí eu quero voltar à pergunta que eu fiz. Por que defender uma doutrina, arvorar uma bandeira, levantar uma bandeira, defendendo uma causa de que uma vez salvo para sempre, que você pecando pode pecar, que seus pecados já foram pagos na cruz? Quem são as pessoas, querido, que vão ter interesse em defender uma vida onde você pode pecar? Eu só tenho uma resposta: quem está afim de pecar. Irmão, eu só tenho essa conclusão. Porque uma vez que eu me torno amigo do mundo, eu automaticamente, é instantâneo, é igual o interruptor, irmão. O interruptor, ou ele apaga a luz ou desliga a luz. Você acha que agora tem um dimmer, né? Então eu não vou comparar com o interruptor. O dimmer é aquele controlezinho que vai deixando a luz mais ambiente, mais turvazinho, então não vou usar o interruptor não. Vou botar o de liga e desliga. O pecado faz isso, irmãos. O pecado gera uma associação com o mundo, nós nos tornamos automaticamente inimigos de Deus. Quando a gente vai ler o capítulo 8 de Romanos, querido, ele é muito claro. Eu li o capítulo, meditando sobre isso. Eu falei, cara, se essa doutrina quiser pegar o capítulo 8 de Romanos e ficar só com o capítulo 8 já está suficiente, mas tem muitos outros textos. Porque a Bíblia vai falar tanto em Romanos quanto em outros lugares, cara, uma vez iluminados o nosso entendimento. Outro texto vai dizer que Deus nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora, se eu estou no reino do Filho amado, mas eu quero viver, eu quero ter participação aqui no império das trevas, irmão, não tem meio do caminho, não tem conexão de treva e luz. Porque onde tem luz, a treva é abolida, é dissipada. Amém, querido? Amém. Já preguei sobre isso um tempo desse aí atrás. Queridos, onde tem luz, não tem treva. Então, se você tem a luz do Espírito Santo te revelando, trazendo entendimento, trazendo clareza, quando as trevas quiserem chegar perto, ou quando o pecado quiser, o Espírito Santo está te falando assim, sai fora que é furado. Ou então o Espírito Santo vai te falar assim, olha, você pecou, você errou, se arrependa. É cômodo demais eu defender uma tese, uma bandeira, se eu tiver um jogo de interesse envolvido nessa coisa. É muito cômodo, é muito conveniente para mim eu defender um estilo de vida de alimentação. Não, porque foi descoberto agora que hambúrguer com bacon, com cheddar, com batata frita, com bacon, com cheddar em cima, e com não sei o que, com coisa, com negócio, com refrigerante. Os especialistas descobriram que faz bem para a saúde. Ô, glória, tem gente dando glória a Deus aí. Olha a igreja se manifestando aí, ó. Olha a igreja se manifestando aí, ô, glória. Então deram mais felicidade quando eu falei que foi transportado para o reino do seu Filho amado. Vocês ficaram mais felizes com hambúrguer e bacon do que quando foram transportados das trevas para a luz. Oh, meu Deus do céu. Dá bom. Então é muito conveniente eu querer defender uma tese se eu quero comer assim. Considerando que não foi descoberto isso como verdade, amém, querido? Considerando que o colesterol ainda continua sendo colesterol e o bacon ainda continua sendo bacon e que o refrigerante continua sendo do jeito que ele é. A questão não seria julgar em causa própria, irmão? Isso aqui é para refletir. Eu aqui já estou me posicionando, acho que está muito claro a minha posição, e eu vou concluir, como eu prometi, eu vou concluir essa pregação como eu concluí lá na faculdade, alguns aninhos atrás. Não seria muito conveniente julgar em causa própria e defender isso, irmão? Sabe por quê? Quando a gente vai montando o quebra-cabeça, você vai montando as coisas, a Bíblia vai falar que quando o noivo, falando de Jesus, vai buscar a noiva, que é a igreja, tinha uma parte da igreja
tinha uma parte das noivas, eram 10 noivos e 10 noivas. 5 noivas se respaldaram com azeite. E o azeite, ele conecta diretamente com o Espírito Santo. Porque o azeite gera fogo, o azeite cura, o azeite faz um monte de coisa. Então o azeite é a conexão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela, o Espírito Santo instrui, o Espírito Santo exorta, edifica e consola. Então parte dessa igreja, pessoas que fazem parte dessa igreja, 5 noivas, elas estavam com unção, elas estavam prontas para casa, para caminhar a jornada com o noivo. E 5 não. Essas 5 que não estavam com a unção, elas não estavam com a revelação, elas não estavam com discernimento, elas não estavam com o ouvido apurado, conectado com o Espírito Santo. Então será que é possível alguém viver pecando, não confessando e não deixando, ainda continuar sendo guiado pelo Espírito Santo? Ou o contrário, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela não se apartaria do mal? Porque Romanos, tanto o 8,14 quanto o 8,16, eles vão falar assim, pois todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E se eu sou filho e você é filho, querido, eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus, não pela minha carne, que sempre desejará pecar. Querido, essa carne, essa carcaça, a velha natureza que sempre vai militar, vai sempre lutar contra a nossa natureza espiritual, que nós já fomos recriados em Cristo, essa natureza velha sempre vai conflitar, é o nosso temperamento, são os desejos, as decepções, a incredulidade. Porque quando a gente fala desejo, querido, desejo, coisa não é só desejos sexuais, não. São desejos, às vezes, de inclusive não crer contra as circunstâncias, porque isso é fé. O desejo de olhar para a circunstância e acreditar mais na circunstância do que no que Deus fala. A incredulidade. E nós temos essa inclinação, querido. A velha natureza tem essa inclinação. Será que Deus está agindo em meu favor mesmo? Será que o que eu estou vivendo é o melhor de Deus para a minha vida mesmo? Então essa luta que ela é constante, a carne que milita contra o espírito, que luta, eu não teria que me apegar mais ao espírito para eu estar mais forte no espírito e conseguir matar a minha carne? Ou será que eu vou me apoderar de uma teoria, de uma doutrina onde não tem problema eu pecar porque já está tudo pago, está tudo dominado e eu vou alimentar o desejo da minha carne? Porque é muito fácil alimentar, é muito fácil a gente pegar essa doutrina e alimentar a carne, irmão. Para que parar de pecar? Está tudo pago, né? Para que parar de pecar, irmão? Está tudo pago. Não dá nada. Não dá nada. Uma vez salvo, salvo para sempre, ninguém perde a salvação. Irmão, a graça nunca vai retirar a salvação de ninguém. Alguém sai debaixo da graça. Eu vou repetir, Deus nunca vai pegar o livro da vida, que é colocado lá quando a pessoa se converte genuinamente, o nome da Bíblia, o teu está lá, amém? O meu também, está lá, o dia tal, está lá. Deus nunca vai pegar um leak paper celestial, um corretivo celestial e falar assim, Joãozinho das Couve de Oliveira, pecou, sai. Bota de novo, tira de novo, bota de novo, tira de novo, bota de novo. Ô anjo, bota aí, bebê. Aí o anjo fala, estou aguentando mais isso. Não funciona assim, ó. Deus conhece as intenções do coração. Deus sabe, mano, se você está lutando, perseverando na fé, crendo que Jesus vai voltar e você precisa estar santificado para se tornar apresentável diante dele, não por causa das suas obras, mas porque você está sendo fiel a ele, não está sendo fiel à sua carne. O que ele quer te encontrar é irrepreensível, santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro mesmo, e fazendo valer a pena, dando fruto do seu penoso trabalho. Não, está escrito. Jesus disse, ele olhará, Jesus na Bíblia fala, ele olhará e verá o fruto do seu penoso trabalho. Então, se ele morreu pelo pecado e a pessoa continua pecando, o sacrifício de Jesus não valeu a pena. Jesus vai olhar para quem continua no pecado, continua pecando, e ele vai olhar e vai achar que valeu a pena? Se a pessoa continua pecando e ele morreu pelo pecado? A gente precisa pensar, irmão, para a gente não cair em falsa doutrina. E aí, tem um cara que
No ano passado, assim, um pregador, que ele tem muito conteúdo no YouTube, que assim, ano passado ele assim, abençoou demais a minha vida com conteúdos maravilhosos. Porém, do segundo semestre para o final do ano e agora, o cara deu uma mudada na perspectiva, que o discurso mudou de um jeito onde o cara está defendendo, inclusive com conteúdo bíblico, está defendendo que não tem problema tomar uma cerveja, não tem problema na casa dele tomar uma caipirinha, não tem problema na festa de confraternização dentre eles, a família e os amigos, colocar um forró, não evangélico. Falei, beleza, vamos lá. Não tem problema, né? Então tá. Aí eu meto o grau para dentro, aí eu vou na cerveja, vou na caipirinha, boto um forró. Aí tem as irmãs lá, aí eu já estou no grau do álcool, porque algo, já falei isso aqui em outras pregações, como eu posso considerar que o álcool é algo que é benéfico para mim, se o próprio álcool retira a minha faculdade mental? Se já está provado que um copo de cerveja, uma caneca de vinho é suficiente para tirar o reflexo para dirigir. Aí ele tira o reflexo para dirigir, mas não tira o reflexo para eu entender se é hora de parar ou não. Aí eu flexibilizo com o álcool. Vamos lá, é gostoso na caipirinha, né? Não vou falar muito não, porque senão vai ter gente ouvindo e vai ficar com água na boca. Vão repreendendo todo mal, todo laço, em nome de Jesus. Aí eu boto, vamos lá, aí eu concordo com essa teoria, está na minha casa, né? Eu não estou indo para o forró, é na minha casa, com meus irmãos, com a minha família. Aí tem as irmãs, ô pastor, vamos dançar essa música aí, pastor? Aí eu estou no grau, aí eu chamo a Patricinha para dançar. Chama a Patricinha, velho. Irmão, para pensar comigo, irmão, esse rasta-coxa vai dar certo, irmão? Na moral. No grau do álcool, aí a Patricinha, a irmãzinha, a Patricinha só por causa da música, tá, irmão? As Patrícias são uma bênção, amém, irmão? Amém. Aí a irmãzinha também está no grau. E o pastorzão, que está flex, com tudo flex, caipirinha, com vinho, com cerveja, não tem problema, está tudo bem, nós estamos em casa, está todo mundo no grau. Irmão, vai dar certo esse negócio, irmão? Aí, de repente, a Patricinha já está cheia de Satanás no couro. Aí o irmãozinho está lá tomando um grau também. Não vai dar certo isso, irmão? Tem como dar certo esse negócio? Aí chama para a esposa do pastor para dançar. E tem uns irmãos que são bonitos, né, irmão? Os irmãos que são mais sarados do que o pastor, mais alto, mais bonito, né? Aí chama a esposa do pastor para dançar. Não vai dar certo isso, irmão. A pergunta é se o Espírito Santo está nessa festa. A questão é, irmão, aí o texto fala de Efésios, fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A galera usa, não vos embriagueis, não pode embriagar. O argumento é esse, não pode embriagar. Mas como você vai saber o limite de embriagar ou não, se você já está sendo movido por algo que tira o seu reflexo, irmão? Por que ao invés de defender a tese de que pode beber, por que você não defende a tese de se encher do Espírito Santo? Porque se você está cheio do Espírito Santo, irmão, você não precisa de um grau para ficar legal. Você não precisa compactuar, querido, com a mesma coisa que o mundo está fazendo. Porque doideira maravilhosa, querido, você botar uma coletânea top aí, maneira, e botar para zoar, ficar zoando tudo lá e pau quebra. É o ritmo do forró? Acha um ritmo do forró evangélico. Vai dançar, irmão, deixa só as irmãs dançando. E não dança, dança cada um com a sua esposa. Esse negócio de rasta-coxa, irmão, pode dar errado esse trem. Começa dançando separado, mas se tem o álcool junta as pessoas, né? O álcool tem um imã assim, que faz colar a pessoa, né? Não é defender uma causa muito conveniente, irmão? Esse é só um exemplo. Eu estou vendo isso, querido, numa aceleração, como eu falei no começo da pregação. Eu estou vendo líderes defendendo essa teoria com muita força. E as pessoas que estão dando ouvido e que não têm a montagem bíblica, a montagem do quebra-cabeça bíblico, da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, que faz separação, que o pecado, quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Com a pessoa que não tem o entendimento, não tem a compreensão, que não para pensar nas cartas do Apocalipse, que fala sobre a igreja, e eu sou igreja, e você também é. Então, querido, rola um risco gigantesco se eu, como pastor, não ensinar, não despertar vocês para isso, ou até mesmo eu me distrair. É muito cômodo. Então, meu propósito com essa pregação, querido, é trazer, no mínimo, despertamento. No mínimo, despertamento.
Eu não vou nem chamar de exortação, porque eu chamaria de exortação se eu imaginar que vocês estão fazendo coisa errada, e exortação é chamar a atenção. É, no mínimo, despertamento para a edificação da sua vida de fé. E como pastor, esse é um dos meus papéis. Nutrir você com uma doutrina sã, uma doutrina bíblica, e que não vai respaldar aquilo para compactuar com coisas do mundo. É o mundo muito inserido dentro da igreja. É um fogo muito estranho no altar, irmão. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas o fogo no altar foi lá no Egito. Foi lá na época da antiga aliança. Mas tudo que estava lá era sombra do que estava por vir. Está escrito. Aquela estrutura do tabernáculo, aquele ambiente da santidade, o ambiente da adoração, o ambiente do sacrifício, o ambiente da entrega, era tudo uma sombra, era tudo uma demonstração do que estava por vir em Cristo Jesus. O que Jesus nunca aceitou? Negociar a adoração a Ele, irmão. Quando fala fogo estranho no altar, um sacerdote, quis oferecer um sacrifício ao Senhor, que era um sacrifício inaceitável. E o que está querendo acontecer hoje, querido, é colocar coisas que são inaceitáveis aos olhos do Senhor como doutrina para flexibilizar um evangelho que Jesus nunca pregou. Um evangelho que o apóstolo Paulo nunca pregou. E são muitos textos de despertamento. Fica ligado na fé, fica ligado para ninguém te derrubar na doutrina, fica ligado com o falso profeta, fica ligado para você não perder, fica ligado para você manter a sua salvação. Mantenhamos, pois, confiados, mantenhamos firmes na fé, para que ninguém retire de vós aquilo que já foi colocado. Então, queridos, essa pregação é uma pregação para despertar você, para te deixar muito acordado, muito ligado. Deus não negocia com pecado. Ele ama o pecador e está disposto a perdoá-lo, quando arrepende, confessa e deixa. Só tem essa condição, irmão. Deus não vai negociar com o pecador na hora do juízo. Na hora do juízo não tem negociação, é só sentença. Culpado ou absolvido. Culpado ou absolvido, não tem isso. Se ele está dizendo, aparta-te de mim, maldito. Irmão, quem pratica iniquidade, quando estiver na hora do acerto de conta, que o Jesus, agora como juiz, não mais como advogado, falar, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço, esse que ele não conhece, vai entrar no céu? É maldito, está em maldição. Então significa que não está num estado de perdão. Vai entrar no céu, irmão? Você consegue imaginar isso, que Jesus está falando, aparta-te de mim, maldito? Ou você consegue se enquadrar naquele outro texto que fala assim, venham bendito de meu Pai, a morada já está pronta, já tem um lugar para você. Você quer enquadrar em qual? Porque existe um caminho para uma coisa e para outra. Eu estou aqui, querido, para alavancar a sua fé e fazer você perseverar em estar em santidade. Perseverando para fazer um rastreamento, como se fosse um programa antivírus no computador, que passa para rastrear tudo que não presta, para tirar da tua vida. É você durante o dia, à noite, de manhã, falar assim, Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, eu não estou me dando conta de algum pecado que eu tenho que confessar, mas se tem algum pecado oculto que eu não esteja lembrando, em nome de Jesus, me mostra. Se tem algo que eu estou falando, fazendo, sentindo, que não te agrada, que poderia corromper minha relação com o Senhor, que eu ainda não confessei, não deixei, me mostra, me revela. Você vai ter a intenção de procurar viver em santidade e não flexibilizar para viver em pecado. Irmãos, o pecador na condição de pecado não entrará no céu. Mateus 6, quando Jesus está falando que ele acaba de dar a oração dominical, a orientação da oração dominical, que ficou chamado de oração do Pai Nosso, quando acaba a oração do Pai Nosso, vamos chamar do Pai Nosso, fica simples. E ele fala assim, olha, portanto, se vocês perdoarem quem tem ofendido vocês, vosso Pai que está no céu vos perdoará. Aí ele bota uma vírgula e bota um porém. Porém, é uma ideia que se opõe à ideia anterior. Porém, se vocês não perdoarem quem tem ofendido vocês, vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Irmão, para pensar comigo. Se isso está como instrução na Bíblia, é porque não vai rolar perdão para quem não perdoa. E se eu e você chegarmos lá no céu, cheio de mágoa, cheio de tristeza, que a gente não perdoou alguém, não vai rolar, não será perdoado, irmão. Aí alguém vai falar assim, mas Deus não é injusto, a pessoa perseverou, fez um monte de coisa, acertou um monte de coisa, errou aqui, mas a instrução está aí para ser seguida.
Não tem a ver de Deus agora se tornar mal, porque a pessoa fazia um monte de coisa boa, mas foi reprovada lá. Ele está avisando, cara, olha só, é isso. Sabe o que acontece, irmão? O céu pertence a Deus. O Salmo ele fala assim, o céu e os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então aqui na terra, irmão, a gente faz o que quiser, faz a ruaça que quiser, peca, faz bagunça, mas o céu é dele. A questão é o seguinte, se o céu é dele, a regra também é dele, só entra no céu quem ele quiser. Ele estabeleceu regras para entrar no céu. Por isso que ele diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. Sabe por quê, querido? Porque vai acontecer um afunilamento. Vai acontecer um afunilamento. Vai ter uma peneira muito louca. E a questão do joio e o trigo, a comparação do joio e o trigo, já é isso. Vai ter uma separação louca. Que vai ter muita gente com cara de trigo, mas vai ser separado como joio. E naquele grande dia, na hora da colheita, irmão, não tem como. Na hora da colheita vai ser separado. E a Bíblia fala que aquele que for considerado joio, aquele que for cortado e separado, vai ser lançado no fogo. Parece que é crente, tem um idioma, parece que é crente, vai no culto como crente, dá o dízimo e oferta como crente, às vezes tem até título de ministro como crente, cresceu junto com o trigo, mas na hora da grande colheita, irmão, vai ser cortado, viu? Joio é cortado e lançado no fogo. E aqui eu concluo, querido, do jeito que eu concluí no debate, que para a glória do Senhor, o debate acabou lá na faculdade. Eu ouvindo todo mundo e o professor defendendo, é isso mesmo, e que não sei o quê. Aí ele levantou uma teoria, aí eu levantei, fiz uma pergunta para o professor. Professor, imagine então um homem de Deus, como o senhor está propondo que, né, uma vez salvo, salvo para sempre, um homem de Deus, né, um pastor, ganhou muitas almas e tal. E ele cai no pecado do adultério, e ele no ato sexual, durante o ato sexual, o marido dessa mulher entra, sem ele ver, sem o homem de Deus ver, entra e dá um tiro na cabeça dele, aquele tiro que o corpo paralisa porque não tem mais nenhum movimento. Aquele do tiro do sniper, né? E o cara nem consegue se mexer mais. Esse cara que morreu no ato do pecado, está salvo? Tá salvo. Falei, Aí ele falou assim, tá salvo. Por quê? Aí ele veio fazer uma matemática, irmão, que foi a matemática mais maluca que eu já vi na minha vida. É a matemática para defender o pecado com a maior força que eu já vi na minha vida. E a matemática foi, ele respondendo, o professor respondendo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então na conta daquele milésimo de segundo da bala, retirar o reflexo dele, ele pode ter tido tempo de se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Ele fez uma conta, uma matemática, botou no quadro. E no milésimo de segundo que a bala levaria para poder tirar o reflexo dele, ele fez a conta, irmão. Estou falando sério. Eu não estou criando teoria para poder ter assunto para pregar, não. Eu poderia ficar falando sobre isso aqui muito tempo, só que a gente tem tempo. Ele disse que seria salvo e fez essa conta. E como que Deus deu graça, querido, e a gente conseguiu acabar com aquela novela mexicana? Eu falei assim, pastor, e ele era pastor, professor, eu falei assim, pastor, a Bíblia fala para nós não nos envolvermos com debates vãos que não chegam a lugar nenhum, e é o que está acontecendo, infelizmente, aqui nessa sala, nesse momento. Ninguém vai convencer ninguém a trocar de doutrina nesse momento. Só que existe um grande risco. Eu estarei em pecado, e durante toda a eternidade ficar no inferno, se essa teoria estiver equivocada. Eu prefiro ficar com a teoria que é melhor viver em santidade, e estar certo de que eu vou estar no céu, do que correr o risco de ir na eternidade para o inferno. Sabe, queridos, esse amor de Deus, ele é lindo demais para a gente mandar ele para a cruz de novo. O sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, se entregando, se envergonhando, publicamente humilhado, ridicularizado, rejeitado. Esse amor é lindo demais, que era para a gente viver na prática do pecado. Sabe por quê, meu? Sempre que a gente viveu na prática do pecado, nossa vida foi uma grande droga. Sempre um vazio existencial, a gente peca, faz o que quiser, cara. A gente pode fazer o que quiser. Mas a vida está sempre uma porcaria, não tem a paz do Espírito Santo, não tem o renovo, não tem o renovo da esperança que o Espírito Santo pode dar quando a gente está se relacionando com Ele, quando a gente ora em línguas, que você não está bem, que você entra no quarto e você levanta suas mãos e começa a orar, e começa a adorar, e bota uma canção e começa a cantar. E daqui a pouco você é tomado
pelo mover do Espírito Santo, você começa a se conectar com a divindade, falando em línguas com o Espírito Santo, a linguagem que só Ele vai entender, que vai construir em você um ambiente completamente diferente em poucos minutos, onde o ímpio e o pecador, eles nunca conhecerão. Queridos, é arriscado demais eu e você, a gente querer defender essa teoria ou um estilo de vida de não viver em santidade por quantos anos, irmão? 70, 80, 90 anos aqui na Terra? Em troca de correr um grande risco de perder a salvação, perder o céu e todas as maravilhas que o céu tem preparado para mim, o grande galardão, as recompensas, o reinado milenar de Jesus, o paraíso, a nova Jerusalém descendo para a terra no final de todas as coisas. Eu e você vamos ficar fora disso, correr o risco de ficar fora disso, porque eu quero defender a teoria que eu posso pecar, porque é legalzinho, cara. Será que não seria arriscado demais você acreditar nisso e de repente você está equivocado? Você já imaginou se você acreditar nessa doutrina e na hora do acerto de conta essa doutrina está errada? Jesus, ele nos amou muito, ele continua nos amando, cara. A gente só precisa retribuir. Se ele morreu por causa dos nossos pecados, para que a gente vai? Se ele morreu para nos limpar do pecado, para que a gente vai se sujar com o pecado? Vou repetir, se ele morreu para nos limpar do pecado, por que a gente vai se sujar com o pecado? O que ele quer é que a gente se mantenha com as nossas vestes limpas. E esse sangue é tão louco, que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado e nos faz ter vestes brancas como a neve. Mas o sangue não era para sujar a roupa? Mas o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo pecado. Eu quero te encorajar em nome de Jesus, a acreditar que vai valer muito a pena, você vai ser muito bem recompensado. Você vai ser muito, muito bem recompensado em viver uma vida de santidade. Venham benditos do meu Pai. A casa está pronta, a morada está pronta. João 14:1 fala, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Venham benditos do meu Pai. Venham benditos do meu Pai. Venham benditos do meu Pai. Quero te encorajar a ser forte, ser corajoso, como Deus falou para Josué lá em Josué 1, a partir do verso 1 ele vai falando, ser forte, corajoso, não desvie da orientação de Deus, do que Deus disse, nem para a direita, nem para a esquerda, mete a cara, versão Ronan Hilário 2021, seja encorajada, persevere, você vai ser muito bem pago, você vai ser muito recompensado por todo o esforço que você fizer, não que a salvação vá vir pela tua obra, mas pela tua renúncia. A salvação vai vir pela renúncia, de você se conectar com a salvação de Cristo. É só você concordar com Ele. Quero te encorajar com essa palavra, querido, em nome de Jesus. Eu quero levantar a tua força em nome de Jesus. Se você estava fraquejando, se você estava debilitado em uma área, se você estava fraquejando, pecando em alguma área, confesse e deixe, alcance misericórdia. Se você estava débil em alguma área da sua vida, se você estava com um senso de juízo, seja o assunto que for, eu não vou ficar aqui pontuando o pecado. Porque pecado é pecado, irmão. E o Espírito Santo está aqui para te discernir. Para discernir em você o que você precisa se limpar, o que você precisa renunciar logo, o que você precisa abrir mão logo para você fluir, para você estar apresentável diante do Senhor, não ter culpa, não estar culpável porque você está em pecado e não está pedindo perdão. Eu estou aqui para te encorajar, seja forte, corajoso, corajosa, mete a cara, vai para cima. O pecado que tão tenazmente vos assedia, mete o pé, repreende, chuta que é laço. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de você. Seja forte, corajoso, repito, eu estou aqui para te encorajar a ser forte e corajoso, vale a pena, vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena, é arriscado demais acreditar no outro. É arriscado demais acreditar no oposto disso. Vai valer muito a pena você viver em santidade, renunciar a Deus. O que eu preciso me limpar? O que eu ainda estou vacilando? O que eu ainda estou pecando que eu ainda não me dei conta? O que eu ainda estou fazendo na minha vida que é pecado? Irmão, isso é um processo da santificação. Esse é o processo de santificação que Hebreus está propondo. É você falar com Deus, Deus, o que eu ainda não melhorei, o que eu ainda estou errando. É o processo de aperfeiçoamento, a santificação, que é separação desse mundo. É você ir abolindo cada vez mais da sua vida o que ainda está te atrapalhando. O que te atrapalha de ouvir a voz de Deus claramente, o que te atrapalha de fluir em Deus ministerialmente.
os conceitos, as conclusões a respeito do próprio Deus. Você vai ter a mudança quando você falar isso. Porque tem coisa que está atrofiando a tua cabeça, porque você ainda não orou e não pediu ao Senhor para te mostrar. Perguntar para o Senhor, Deus, o que eu preciso passar a fazer? O que eu preciso passar a fazer? O que eu não estou fazendo, meu Senhor quer que eu faça? E a pergunta oposta, o que eu estou fazendo que o Senhor quer que eu pare de fazer? O que está saindo da minha boca que já era para ter parado de sair há muito tempo? O que eu ainda estou falando que eu não estou agradando o teu coração? O que eu estou vivendo que tem a ver com o nível de responsabilidade que eu estou assumindo quando eu não deixo de pecar? Ou quando eu não me conserto, quando eu não me arrependo, quando eu não deixo? O que eu estou vivendo de consequência como colheita dos pecados que eu não confessei e não deixei? Essa é a proposta para esse culto, irmão. Essa é a proposta para essa pregação. É você fazer uma autoanálise. O Espírito Santo está aqui para nos discernir, para nos ajudar com isso. O Espírito Santo que é o nosso amigo, aquele que intercede por nós com gemidos que ninguém consegue explicar diante do Pai. Também está lá em Romanos 8. Tem coisa que a gente nem consegue orar, nem sabe orar, mas a Bíblia fala que quando a gente está chorando, cara, as nossas lágrimas são colhidas e são entregues diante do Senhor, querido. Você já imaginou que você não está conseguindo falar, porque você nem sabe o que falar naquela hora, mas você está chorando diante do Senhor, se arrependendo, querendo melhorar, querendo se consertar, querendo se permitir ser tratado pelo Espírito Santo, mas nem consegue falar, consegue nem explicar direito. As suas lágrimas são colhidas numa taça, entregues ao Senhor, que são as lágrimas dos santos, e nós somos santos, amém? Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Pode ficar em paz, suas lágrimas serão colhidas quando você não souber o que falar. Mas Deus, Ele conhece o coração. A Bíblia fala aquele que todas as coisas perscruta, aquela que todas as coisas conhece, penetra, entranha. Ele te conhece no seu interior todinho. Ele é maior intencionado, maior interessado em falar assim, olha, legal, cara, você está errando nisso. Você está pecando nisso, isso não é só um erro, isso é um pecado. Se conserte nisso. Aí você fala assim, eu não tinha percebido, não tinha me atentado com isso. Senhor, eu confesso e eu assumo o compromisso de deixar. Pode vir a acontecer novamente? Pode, mas será um acidente, não um estilo de vida. Será um acidente, não um estilo de vida para defender que eu posso pecar porque Jesus já pagou todos os meus pecados. Eu glorifico ao Senhor, queridos, porque eu já entendi, irmãos, que o Senhor me chamou para essa última hora. E chamou você também, amém, querido? Isso não é uma exclusividade minha. Em todo o tempo que eu falo com vocês, que eu prego para vocês, eu prego para as pessoas que estão ouvindo também na internet, também tem a ver com essa compreensão. Esse tempo, ele está perto do fim. Quanto mais acelerarmos o processo desse aperfeiçoamento em Cristo, por causa de Cristo, não por conta das nossas qualidades, mas por conta do poder de Jesus Cristo na cruz, mais felizes seremos na terra e mais aprovados estaremos para subir em glória. Querido, de fato, eu quero subir com o Senhor. De fato, eu quero subir. Quem não estiver pronto, quem não estiver na unção, quem não estiver na conexão com o Espírito Santo, não vai rolar, não vai subir, vai ficar fora. Aí sim, vai começar a fazer parte da grande tribulação. Aí o pau vai quebrar e vai ser louco o negócio. Eu não quero estar aí para isso. Vamos ficar de pé, querido? Vamos orar? Louvo a Deus pela sua vida, porque você saiu da sua casa, saiu do conforto do seu lar e veio para cá entendendo que era o melhor lugar para você estar hoje. E eu louvo ao Senhor por causa do Espírito Santo em dar discernimento, sabedoria para mim e para você, de que valerá a pena toda renúncia, toda luta que nós travarmos contra essa carne que é inclinada ao mal e ao pecado, será muito bem recompensada na glória. E até mesmo antes de chegar na glória, nós viveremos grandes coisas aqui na terra. Pai celestial, Pai poderoso, Pai de amor, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o enviou na cruz para morrer, nos salvar, morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser santos.
Nós te louvamos, Deus. Te louvamos por essa pregação, nesse tempo que é urgente, Deus. Esse tempo que está se achegando o final dos tempos, para o tempo da grande colheita. Nós sabemos que no tempo da grande colheita, os dias seriam maus, seriam penosos, seriam perigosos, como o apóstolo Paulo fala em Timóteo, mas também nós sabemos que para esse período, grande seria a colheita. Nós queremos estar prontos, Deus, para sermos considerados como trigo diante do Senhor, aprovados diante do Senhor. Nós não queremos ser queimados pelo fogo, não queremos correr o risco de viver uma vida negociando com o pecado. Queremos viver em santidade, porque sem ela nós não veremos a Deus. Muito obrigado por essa palavra, obrigado por nos impulsionar, nos encorajar, nos fazendo saber que valerá a pena, Pai. Nós dependemos do Espírito Santo para nos mostrar até mesmo onde a gente nem está percebendo que está pecando. Coisas que nós precisamos abandonar, coisas que precisamos rejeitar. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo também nos encorajar a termos mais intimidade contigo, mais oração, mais busca. Porque quanto mais conectados e íntimos com o Espírito Santo, mais próximo do céu nós estaremos, mais conectados com as Tuas informações, com os Teus comandos e com toda a faxina que precisa ser feita na nossa vida. Aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, obrigado, Espírito Santo, por nos despertar, acertar cada vez mais. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que está nos conectando diretamente com o Pai. Obrigado, Deus, por essa obra consumada da cruz, que Jesus já se entregou lá, para que pudéssemos viver uma vida abundante aqui na terra, uma vida cheia de paz, cheia da Tua provisão, cheia do milagre na nossa vida financeira, cheia do milagre na cura, ó Pai, do Senhor na nossa vida, na cura do nosso corpo, ó Pai, na cura das emoções. Muito obrigado pela obra completa de Jesus na cruz, trazendo sobre nós a garantia que podemos governar nessa última hora, podemos prosperar acima de tudo que possa vir a acontecer na contramão. Nós podemos prosperar, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, declaramos que seremos santos, irrepreensíveis diante do Senhor. E breve estaremos subindo com Cristo, estaremos nos encontrando. Em nome de Jesus nós te louvamos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.